Graças a paz, irmãos. Amém? Queria pedir você para abrir a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 23 de Hebreus. Se você tem alguém que está sem a palavra, algum visitante, por favor, compartilhe com essa pessoa o texto sagrado. Hebreus, capítulo 10, verso 23, até o verso 25, irmãos. Você encontrou? Amém? Então vamos ler juntos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu quero repetir esse texto, irmãos, e a gente lê com atenção esse texto, e ao você ler, pense no seu coração aí, sobre o que esse texto está falando. Leia aí com cuidado esse texto agora. Na sua mente, quando você ouve sobre essa mutualidade que o texto está falando, de uns aos outros, de estimular ao amor, de praticar as boas obras, de guardar com muita firmeza aquilo que você tem ouvido, e aquilo que traz esperança para a sua vida, porque tem alguém que é fiel, ele deu essa promessa. O que vem no seu coração? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, porque não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, esse texto para mim fala sobre igreja. Porque não há igreja sem troca. Não há igreja sem mutualidade. Afinal de contas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos convida a amar. Cristo mesmo já aponta o amor como um princípio básico daquele que obedece a Deus. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O amor é basilar, irmãos, na nossa fé cristã. O amor é algo basilar nos nossos relacionamentos. E, portanto, irmãos, quando leio esse texto que fala sobre um estímulo de uns aos outros no amor, eu vejo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala de boas obras, também vejo a igreja, porque a mesma palavra de Deus diz que uma fé sem obras é uma fé morta. E que quem sabe fazer o bem e não faz, esse peca, erra o alvo, desonra a Deus com a sua vida. E esse texto segue dizendo mais ainda, entrando para mim, naquilo que tem respeito com a igreja. Ele diz: nós não podemos deixar de congregar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, mais mutualidade. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, porque quando leio esse texto, o que eu entendo desse texto da palavra do Senhor, não é um congregar, que é aquele congregar de inchaço. Sabe aquele congregar descomprometido? Eu compareço, eu vou à igreja, mas eu não sou a igreja. Não é disso não. O texto está dizendo que nós necessitamos congregar no sentido de viver o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não deixar de ser a igreja de Cristo, como talvez alguns façam. Porque a igreja de Cristo somos nós.
E hoje, como o pastor Abraão colocou, nós estamos aqui celebrando ao Senhor 27 anos, irmãos, da existência dessa igreja. Essa igreja local, Igreja Batista Metropolitana. Certamente aqui nós temos irmãos que viram isso nascer. E que privilégio ver essa igreja crescer, participar, se envolver, servir, abençoar e ser abençoado pela vida da igreja. Que privilégio, irmãos. E é um privilégio participar de uma igreja, irmãos, que apesar de todos os seus defeitos que possa ter, como qualquer outra igreja pode ter, nós podemos guardar em nosso coração um sentimento de bem-estar. Porque se tem algo, irmãos, que a gente pode colocar, é que nós vivemos um ambiente onde o culto é inspirador. E para mim, e já há livros que falam sobre isso, a natureza da igreja, ou melhor, a saúde da igreja, é avaliada por isso. Relacionamentos regados por amor, um culto que é inspirador, um culto onde você vai, ouve a palavra, ela fala no seu coração, você adora ao Senhor por meio de louvores que também são bíblicos, você vê um relacionamento regado por princípios da palavra do Senhor. Isso é um culto que te inspira, é um culto que te alimenta, e louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Mas nem todos enxergam assim a igreja, nem todos conseguem ver o privilégio que é ser igreja. E em muitos momentos nós colocamos um peso muito maior para aquilo que aos nossos olhos não caminha tão bem, e nos esquecemos de todo o outro lado em que a igreja nos abençoa, nos direciona, nos impulsiona. E por isso nessa manhã, irmãos, nós temos o título dessa mensagem com o seguinte: eu amo a minha igreja. E aqui quando eu falo com os irmãos, eu estou falando da igreja de Cristo, que é universal, e que é inclusive invisível, nós não podemos definir quem é a igreja de Cristo, ela está espalhada por toda a face da terra. Mas eu também falo, irmãos, da igreja local, a igreja que nos acolhe, a igreja que nós formamos, essa que é representante de Cristo nesse bairro, nessa cidade, onde Deus nos enviar. Eu falo com os irmãos a respeito dessa igreja, essa IBAN. Qual o sentimento você tem por essa igreja? Que sentimento nutre no seu coração por essa igreja? É variável? É um sentimento que às vezes você está muito bem, às vezes não, você não está tão bem? É um sentimento que te impulsiona a se perceber, ser pertencente da igreja? Ou a igreja é algo que está distante de você? E que em alguns momentos você se envolve, em outros momentos você se afasta, ela é meio que móvel na sua vida, você entra na igreja e daqui a pouquinho mais você sai da igreja. Qual é a sua relação com a igreja? Você se vê como igreja, de fato, em toda a sua vida? Você se envolve com essa igreja? Paga o preço por essa igreja? Que grau de relação você tem? Que tipo de sentimento você tem por ela? Porque, irmãos, quando nós começamos a ler, a acessar blogs, você vai na internet ali, você ouve um texto, você lê um texto, entra no site, você recebe a notícia, você liga a televisão, vê outra notícia. A gente começa a ver várias formas de enxergar a igreja. E há pessoas que são extremamente críticas à igreja, extremamente críticas. Há aqueles irmãos que parecem que já até desistiram da igreja, que algumas pessoas chamam até de desigrejados, sabe? E eles acreditam que é possível ser cristão sem igreja. Eu não sei como isso é possível. Como é que é possível ser cristão sem comunhão? Como é possível ser cristão sem mutualidade? Como é possível se envolver, congregar, fazer parte, mas ao mesmo tempo não estar junto? Como é possível? É muito contrassenso, irmãos. E aqueles que defendem essa ideia, desigrejados, eles vão partindo da ideia de que há alguma razão para que eles não sejam igreja.
Há alguma razão na história da vida deles que justifica o fato deles encontrarem-se melhor fora da igreja do que dentro da igreja. Isso começa a criar um ciclo muito complicado no coração de alguém que pensa assim. Porque ele passa a cada dia a lutar para justificar a sua ausência na vida da igreja. E a cada dia o seu coração fica mais crítico, mais argumentativo. E eles começam a defender cada dia mais outras formas de ser igreja. Então, nós começamos a pensar numa igreja mais informal, que talvez, no fundo, seja a tentativa de ser uma igreja menos comprometida. Comprometida com o outro, comprometida com o preço que tem que se pagar enquanto igreja de Cristo. Descomprometida com a renúncia que o Evangelho pode causar em mim. Então, eu vou moldando a igreja de Cristo ao meu bel prazer. Eu quero uma igreja que pense assim. Não importa mais o que a palavra coloca, porque, afinal de contas, a igreja não é perfeita. Ela tem falhas. E se ela não é tão perfeita, não me cabe nela. Decepcionados com a igreja. Você conhece alguém assim, irmãos? Que diz, não, pastor, não, Carlos, eu estou decepcionado. Eu estou amargurado. E aí no coração gera um discurso muito duro contra a igreja. Só que eu fico pensando, irmãos, como é que Deus vê isso? Porque de quem é a igreja? A igreja é minha? A igreja é do pastor Abraão? A igreja são dos líderes da igreja? A igreja é sua? De quem é a igreja? A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Diz que a igreja tem um dono. Quem é o dono da igreja, irmãos? Jesus Cristo. E diz o seguinte, Atos 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores, líderes, para pastorearem a igreja de quem, irmãos? De Deus. Que Ele comprou com o seu próprio sangue. Quando nós falamos da igreja, irmãos, nós não falamos de uma igreja que tem um dono, que está no nosso meio, que pode ser identificado entre nós aqui. O dono dessa igreja pagou um alto preço para sermos igreja do Senhor Jesus Cristo. E o nosso pensar não pode ser diferente disso. O texto bíblico diz mais, irmãos, que não só Jesus é o dono, mas Jesus é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5, verso 23. E diz mais, Cristo não é só o dono da igreja, não é só o cabeça, mas aquele que edifica a sua igreja. O texto de 1 Coríntios 3, 9 diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Quem, irmãos? Nós. Nós contribuímos na vida desse reino, nós contribuímos na vida dessa igreja, mas observe, vós somos cooperadores de Deus, vós são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa obra pertence a Deus. E eu começo a pensar, irmãos, como é que a gente enxerga a igreja? Nós temos 27 anos de existência, como nós temos caminhado para sermos igreja? Você que tem 27 anos, ou que tem 10, ou que chegou há pouco tempo, que tipo de caminhada nós temos formado? Que tipo de igreja nós somos, irmãos? Como nós enxergamos a igreja? Quando nós fazemos o que quer que façamos na igreja, nós não fazemos olhando para um dono que está em nosso meio, nós fazemos olhando para o dono que pagou um preço na cruz, é o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Agora observe, eu conheci, irmãos, uma igreja, e eu não sei qual é o estágio dela hoje, mas que me fez questionar o que faz uma igreja com recursos, o que faz uma igreja com potencial de crescimento, o que faz uma igreja com estrutura, limitar a expansão do seu lugar de culto, do seu templo. Porque a igreja não é isso, não é verdade, irmãos? A igreja é estrutura? Nós sabemos que não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por
pessoas. Mas eu conheci uma igreja, irmãos, que tinha condição financeira, vivia um momento, e eu digo porque ouvi isso de lideranças, uma preocupação com o culto. E você tinha um prédio educacional muito grande, você tinha uma área de lazer grande, você tinha uma área social maior do que a do templo, mas o templo era pequeno. E eu comecei a pensar, o que justifica a gente reduzir o espaço de culto? Era como se a gente dissesse assim, olha, nós precisamos ter uma estrutura para nós, uma estrutura educacional para nós precisamos ter uma estrutura de lazer para nós. Mas o culto, o lugar onde a pessoa chega e participa e ouve a palavra, por que não pode ser proporcional a esse espaço maior que nós temos? Me faz questionar, irmãos, que tipo de leitura a gente faz sobre a igreja. Porque parece que, quando se pensa assim, se pensa numa igreja que é formada por determinadas famílias. Uma igreja que diz assim, nós queremos viver essa igreja baseada nas nossas gerações. E o diferente, o que vem depois, não vai ser parte dessa igreja mais. Porque o futuro dessa igreja já está determinado. Então nós não precisamos preocupar com as pessoas de fora. Basta cuidar de nós mesmos. Basta pastorear a gente mesmo. E a gente vai seguindo a vida assim, vivendo o nosso evangelho dessa forma. Precisamos cuidar, irmãos, para nós entendermos quem de fato é o dono da igreja. E volto a dizer, louvado seja o Senhor, irmãos, pelo que nós somos. Mas, sabe aquela palavra de manutenção que a gente tem que sempre estar dando? Avaliando, pensando, tendo a noção da nossa responsabilidade como portadores dessa mensagem. Eu ouvi a pastor Neil Barreto, essa semana, e numa conferência ele falou, as pessoas perguntando assim a ele, o papel da igreja, tinha vários pastores, e ele disse, olha, eu vou contar para vocês uma história aqui, e eu tomo a liberdade de compartilhar essa história que ele comentou. Ele conheceu um homem, que certa vez, não tendo tomado ainda a sua decisão com Cristo, chegou numa igreja, e aquela igreja tinha todo um aparato, e ele chegou com um aspecto muito incomum, uma roupa incomum, um aspecto que não era aguardado de um homem. Ele era um transexual. E ele chegou na porta dessa igreja e quis entrar. Observe, irmãos, aquele pastor comentava que naquela noite em que ele passou pela porta da igreja e ele ouviu ali uma música sendo tocada, ele sentiu o desejo de ir até a igreja, de entrar. Mas 2 homens na porta disseram, você não vai entrar. Você pode ir para casa, trocar a sua roupa, e aí depois você volta e entra. Percebe como isso é delicado, irmãos? E aí esse homem pegou, na condição que estava, desejoso de ouvir a palavra, mas disse, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu nem quero entrar, mas eu estou sendo motivado a entrar. Não, você pode entrar sim, mas você vai, depois você volta outro dia. E diz esse homem que ele seguiu o caminho, e passando um pouco mais à frente, ele viu uma outra igrejinha pequena. Sabe aquelas igrejinhas bem pequenininhas, irmãos? O pastor Neil Barreto disse que naquele dia tinha alguém tocando com pandeiro na igreja. Pandeiro. E naquela mensagem da música falava sobre a graça de Deus e o poder restaurador que tinha, e ele se sentiu mais uma vez tocado para ir até aquela igreja. Só que ele já estava amargurado do sentimento que ele teve antes, porque ele não foi aceito. Então ele insistiu, disse, não, eu vou. E ele chega na porta, temeroso, e tenta entrar. Uma senhorazinha, idosa, o vê. E diz, meu filho, seja muito bem-vindo. Essa é a casa de Deus. Você pode entrar aqui, você vai ouvir a palavra. Dá um beijo nele e conduz ele até o templo. Ele ouve a palavra,
volta na igreja, e chega um determinado momento que ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. O evangelho é lançado ao coração dele, é deixado muito bem claro o que é pecado, ele tem a sua vida restaurada, e o testemunho que o pastor Neil Barreto dá, é que esse homem hoje é um pregador da palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que é simples, irmãos. Eu não estou dizendo que é simples. Mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo tem que estar com seus braços e com seu coração aberto a essa possibilidade. Eu não estou dizendo para você que nós precisamos receber as pessoas e acomodá-las do jeito que estão, sem tratar o seu pecado, sem apontar o que a palavra de Deus coloca. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se nós não recebermos, essa pessoa não será tratada. Se nós não tivermos um coração que acolha, que olhe com misericórdia, com graça, essa pessoa não conhecerá o que é o Evangelho. Ou sairá daqui e encontrará outra igreja que talvez até o espante pela estrutura que tem, mas que lá ele encontrou o verdadeiro amor que ela esperava. De quem é a igreja, irmãos? A quem nós servimos? O que Cristo espera de nós? Durante essa semana eu tomei a liberdade de perguntar a alguns irmãos, nossos que convivem aqui, pessoas amadas, queridas, o que a igreja de Cristo representar para a vida delas? E eu tomei a liberdade de citar as falas, não logicamente colocando o nome, mas as pessoas me autorizaram para isso. E veja, quando eu fiz a pergunta, o que significa a igreja para a sua vida? Olha as respostas que nós temos, irmãos. Gente nossa, gente que anda no nosso meio. Pastor, a igreja me possibilitou pensar a vida com esperança. Eu tinha uma expectativa sobre as pessoas que não me dava esperança quanto à vida. Ao conhecer então as pessoas e saber que o reino de Deus estava entre nós, eu entendi que era possível andar nesse mundo, sem ser desse mundo, e viver aqui numa dimensão diferente. É a igreja. Outra pessoa, pastor, a igreja para mim tem um valor muito especial. Eu me converti aos 8 anos de idade. Eu fui a primeira da minha casa a se converter. A igreja foi então um instrumento de Deus para eu não desistir. Para eu não desistir de orar por minha família. A igreja fortaleceu meus laços com pessoas da mesma fé. A igreja é o lugar onde eu aprendi a adorar, a servir. Pastor, falar da igreja é falar de uma das grandes alegrias da minha vida. Amém, irmãos? Outra pessoa diz o seguinte: a igreja para a minha vida é o amor e o cuidado de Deus através dos irmãos. É comunhão com pessoas que têm o mesmo objetivo de servir a Deus e refletir seu amor. A igreja para mim é um lugar de tratamento, é um lugar de segurança, é um lugar de encontro com Deus e também um lugar onde encontramos apoios, visto que é melhor sermos 2 do que 1, pois um caindo, o outro ajuda a levantar. Na minha vida a igreja tem um papel relevante, porque ela fortaleceu minha fé, me ajudou no crescimento espiritual, por trocar experiências espirituais com os nossos irmãos e me ajudar a exercer os dons que Deus me confiou para o crescimento do reino dele. E por fim, irmãos, a igreja é para a minha vida o local de trabalhar, o essencial da vida, a minha alma. Na igreja busca em primeiro lugar sentir a presença de Deus no louvor, na palavra, na oração. A igreja é onde eu busco refrigério para minha alma, paz para meu coração, na convivência dos irmãos, eu vivo comunhão. Amém, irmãos? Essa é a igreja. Agora, o que essa igreja é, irmãos? Essa igreja é família. Essa igreja é família. Família de quem? Vamos ler juntos, irmãos? Mateus 12, 47 a 50. Vamos ler juntos? Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse:
A igreja nos dá condições de sermos considerados família do Senhor Jesus Cristo. Você percebe o que é isso, irmãos? Agora observe quando a gente começa a olhar para a gente mesmo enquanto igreja e começar a ter uma linguagem crítica sobre a gente. Você conhece aquela história que diz que tinha duas pessoas que estavam olhando um mural de fotos sobre família, e tinha foto de todas as famílias, inclusive dos dois, e alguém chegou assim: rapaz, olha só, que família esquisita essa família aqui. Qual família? Essa aqui que está aqui no mural. Por que é esquisita? Não, porque essa família está vendo, olha o tipo do pai, olha como é que está vestido esse pai, que roupa mais ridícula, olha esses dois menininhos como é que estão, todos mal vestidos, trajados, assim, um aspecto para baixo, que coisa mais ridícula, que família ridícula. Você sabe, né? Você por lá e fala assim: essa é a minha família. Ela não é ridícula. E eu não preciso menosprezar a sua família para entender o valor que ela tem para mim. A minha família é linda do jeito que ela é, desse jeitinho aí. Família é assim, né, irmãos? Quando a gente começa a olhar para a nossa família, a gente sabe dos defeitos que nossa família tem, não tem? Tem um bocado de defeito. Só que ai daquele que fala da tua família, não? Por que você está falando da minha família? Você conhece minha família para falar dela? Você sabe tudo que ela tem, mas você não vai, você vai dizer: você conhece minha família? Eu posso, mas você não pode falar da minha família, não. Eu posso. Eu sei o que ela está passando, eu sei o que ela vive, você não sabe. Quando alguém fala mal da nossa família, a gente não aceita, irmãos. Mas você imagina Deus olhando para a gente e vendo a gente mesmo brigar entre a gente, já pensou? Ou a gente mesmo criticando a igreja? Porque às vezes eu vejo, irmãos, principalmente quando você vai aí para aqueles que pensam demais, que refletem demais, né? Pensar sempre é bom, não estou defendendo a ignorância aqui, longe de mim isso. Mas, às vezes, quando você vai em determinados locais, tem muita gente que não tem compromisso com a igreja, que só faz pensar a igreja, mas não vive a igreja, é gente que traz aquela carga de crítica, de condenação à igreja que faz, que é a igreja que vive, e eu fico pensando, onde é que isso nos leva? Onde é que nos leva essa crítica a respeito da igreja? O que isso causa no coração do Senhor? Uma crítica, observe, uma crítica que não impulsiona você a se envolver. Porque todos nós temos algo a melhorar, e a igreja também tem, e sempre terá. Eu estou falando daquela crítica que não se compromete, daquela crítica que não paga o preço, aquele que aponta o defeito que tem, e quando se pergunta como fazer, não conte comigo para fazer, eu só estou dizendo que tem defeito. Você precisa pagar o preço também, você precisa se envolver também. Você é igreja, nós somos igreja, amém, irmãos? Então, quando nós falamos aqui de inclusão, quando nós falamos aqui de amor, quando nós falamos aqui de uma vida que está aberta ao outro, com um olhar de graça sobre o outro, a gente não pode esperar que somente a liderança da igreja, ou o líder do seu pequeno grupo, ou alguém que está mais tempo na igreja faça. Todos nós somos igreja, todos nós temos a responsabilidade de cumprir o nosso papel enquanto corpo de Cristo na face dessa terra. Todos nós. E é fácil perceber, irmãos, como às vezes a gente vai se defendendo disso. Olha para o seu grupo pequeno. Quando a gente fala de discipulado no seu grupo pequeno, discipulado, cuidado um ao outro. Quem está fazendo isso no seu grupo pequeno? É só o seu líder? Mas é só o seu líder que é responsável por cuidar de alguém nesse grupo? O discipulado, irmãos, é um papel de cada um de nós. Cumprir esse ID, colar com alguém, ajudar alguém, é o papel de cada um de nós. Contudo, a gente fica aguardando o outro fazer. E apontando, olha só, o grupo não está bem. Por quê? Porque o grupo não alcançou tal meta, porque o grupo não conseguiu receber alguém, porque aquela pessoa veio, não foi acompanhada. Então, dentro do grupo tem um responsável que tem que ser totalmente taxado por esse erro ou pelo acerto. Todos nós somos responsáveis, irmãos, e nós precisamos amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Porque ela é um lugar de pastoreio mútuo. É por isso que nós amamos a igreja de Cristo. E eu queria caminhar aqui, nosso tempo está chegando já, irmãos, ao fim, mas eu queria caminhar com vocês para um outro ponto. Por que nós amamos a igreja do Senhor Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque Cristo amou primeiro. Olha o que o texto fala, irmãos. Ser depois, vamos ler juntos?
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo, e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo, irmãos, foi pela igreja antes que a igreja existisse. Na cruz, antes da igreja existir, Cristo já morria por ela, já se doava por ela. Então aqui, irmãos, não há uma opção. Amar o próximo, amar a igreja, é uma ordenança que Deus nos dá. Amar a igreja é o nosso papel, é uma ordem de Deus sobre nossa vida. Portanto, irmãos, nós precisamos avaliar quando nós amamos a igreja e por que nós amamos a igreja. Porque nós não devemos amar a igreja somente pelo que a igreja faz por nós. Já viu gente que vem e diz, eu amo a igreja, por quê? Porque a igreja faz isso por mim. Porque a igreja faz isso por minha família. Tudo bem, pode ser uma razão que causa amor em você, mas não pode ser a única razão, sabe por quê? Porque um dia a igreja vai falhar. Ela é formada por pessoas imperfeitas. Um dia essa estrutura que você tem pode falhar. E se o dia que essa estrutura falhar, que você chegar num lugar e tem uma expectativa e não ter essa expectativa suprida, o seu amor vai ser baseado nisso? No serviço que a igreja faz a você? Ou no compromisso que você tem com a igreja? Quando eu tinha 15 anos, irmãos, eu vou finalizando aqui, viu? Quando eu tinha 15 anos, eu tive uma cena de cinema na minha casa. Eu ia me batizar, minha família sabia disso, mas minha família nunca tinha conversado comigo sobre o tema batismo. Meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, e eu me lembro com 15, 16 anos, meus pais entrando no quarto. Para um adolescente, aquilo é cena de cinema. Um pai e uma mãe chegar para conversar, a minha família, sobre religião, era cinema, irmãos. E eles chegam assim, meu pai, o que menos falava, ele disse assim, Carlinhos, a gente tem um assunto para tratar com você. Só faltou tocar trombeta naquele dia. Diga, pai, a gente quer falar sobre o seu batismo. Aí minha mãe disse, olha, Carlinhos, eu vou te falar uma coisa, você não pode se batizar, meu filho. Você tem 15, 16 anos, você está muito novo, você precisa aproveitar a sua vida. E eu, naquela minha idade, tentando argumentar com um senhor de 50 anos e uma senhora de 40 e poucos anos. Mas mãe, eu tenho firmeza, eu sei o que eu quero. Não, mas você precisa pensar bem a sua vida. Porque já pensou se você vai para a igreja e depois você não continua na igreja? E meu pai disse assim, você vai decepcionar o pastor da igreja, rapaz. Você vai decepcionar os irmãos da igreja. Não faça isso não. Eu falei, pai, eu tenho a opção de escolher? Não, você tem a opção de escolher. Então, eu quero me batizar. Então, tá bom. Olha, Lídia, a primeira provação que esse menino tiver aí, vai tirar ele da igreja. E saiu, me largou com a bênção, né? Saiu. Minha mãe foi para o dia do batismo, batizou, viu de longe, chorou. Eu sei, irmãos, que depois de um tempo me senti vocacionado, minha família não era evangélica ainda. E em um determinado momento, minha mãe tomou sua decisão com Cristo, minha irmã tomou sua decisão com Cristo, eu oro até hoje pela vida do meu pai. Mas Deus usou demais a vida deles, para que inclusive eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês. Deus usou a vida da minha mãe, a conversão dela, o testemunho que ela dá até hoje para isso. Mas sabe aquele negócio que fica na sua orelha? Você vai decepcionar a igreja? Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Eu me lembro me batizando, pensando, será que eu vou decepcionar a igreja? Será que eu estou fazendo certo aqui, rapaz? Eu vou me batizar e depois vou decepcionar meu pastor? Oh, meu pai, não deixe o pastor, não. Só que, irmãos, eu fui amadurecendo na fé. E eu fui percebendo que não só eu decepcionei algumas pessoas na minha caminhada, como algumas pessoas me decepcionaram. E isso não foi razão para eu desistir da igreja, porque eu sou a igreja. Se eu desistir da igreja, eu desisto de mim, do futuro de Deus na minha vida. E a gente, às vezes, irmãos, não se atenta para isso. A igreja vai ter falhas com a gente. Agora, amar a igreja vai exigir de nós um preço muito maior do que amar só pelo que ela faz para a gente. A gente ama porque Cristo nos amou primeiro, amém, irmãos? E aí, quando a gente passar por uma luta, por uma dificuldade, nós vamos vencer facilmente, porque a nossa motivação vai ser a motivação correta. Honrar o Senhor com o papel que nós cumprimos na sua igreja. Amém?
Nós vamos orar, irmãos, finalizando esse tempo aqui. Eu peço a você que fique de pé. A gente tem chegado já ao nosso horário. Mas eu queria que você orasse a favor da sua vida nesse instante. Queria que você orasse a favor da história dessa igreja, da liderança dessa igreja, dos líderes de pequeno grupo, dos pastores. Ore, por favor. Coloque diante do Senhor a sua vida também, o seu papel na história dessa igreja. Que tipo de relação você tem travado com ela até hoje? Ore ao Senhor por isso. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Agradecer porque se nós somos igreja hoje, é porque a tua graça foi maior do que o pecado que habita em nós, Senhor. Se nós podemos ser igreja hoje, é porque o sangue precioso de Cristo foi derramado naquela cruz. E fez daquela cruz não somente um madeiro, fez daquela cruz a nossa cruz, Senhor. A cruz que era nossa, o pecado que era nosso, as dores que eram nossas, Ele tomou sobre si. E louvado seja o Senhor, Deus, porque quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, de afastados do Senhor, e entregamos o jugo da nossa vida, a direção da nossa vida aos pés do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos fez novas criaturas. Toda a nossa história, o nosso passado ficou para trás. E tudo se fez novo para a glória do Senhor, Deus. Portanto, Senhor, trabalhe o nosso coração para que a gente não se afaste em nenhum segundo da compreensão do que é a tua graça. A tua graça é um favor que a gente não merece. E ainda assim, por amor, o Senhor nos concede. Nos ajuda, Deus, a enxergarmos esse mesmo amor, essa mesma graça sobre a vida dos que perecem sem Cristo nos seus corações. E sermos uma igreja, Deus, que tem um compromisso, antes de tudo, com o teu evangelho e a propagação da tua boa notícia, Senhor. Porque isso, Senhor, rasgará do nosso coração, dispensará do nosso coração todo orgulho próprio, preocupação conosco mesmos, interesse diante de nós para nos doarmos pelo outro. O Senhor fez isso, o Senhor nos mostra o exemplo, nos ajuda a seguirmos ao Senhor Jesus. E nos fortalece, Pai, com a tua graça como igreja do Senhor, Deus. Que nós, como igreja do Senhor, nessa cidade, nesse bairro, prossigamos pela tua misericórdia, sendo luz e sal nesse lugar, Senhor. Abençoa a nossa história, Deus, porque queremos depender do Senhor em cada dia da nossa história. Abençoa, Deus, nossos líderes, cada voluntário da vida dessa igreja, cada pessoa que tem chegado aqui, Deus, que tem feito o discipulado, que tem tomado a sua decisão com Cristo nesses cultos. Abençoa, Deus, cada criança dessa igreja, cada adolescente, cada bebê, cada adulto, cada irmão, ancião, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu povo viva a unidade do Senhor, que a harmonia do Senhor recaia cada dia sobre nós, e que nós possamos viver juntos e dar passos unidos, sempre para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Senhor. Amém, amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos para suas casas em paz.